Olá pessoal, no programa de hoje eu entrevisto o professor, o jovem Henrique Balseiro. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, agradeço demais a presença aqui, o convite, com muita alegria que eu estou presente aqui. Henrique, você tem um projeto social na cidade de Salto, como que se chama esse projeto? Então, esse projeto se chama Salto Cidade em Ação. É um programa de limpeza, zeladoria urbana, que visa contribuir para uma cidade mais bonita, com mais respeito à população, né? E ele tem se desenvolvido de forma muito harmoniosa, as pessoas estão somando com ele, a população está ajudando bastante, com muita democracia nas ideias, né, apresentando os melhores pontos para a cidade, né, de limpeza, então está se expandindo bastante o projeto. E como que surgiu esse projeto de ajudar a comunidade? Ele surgiu de uma insatisfação nossa com muitas situações de descaso envolvendo falta de zelo, né, em vários pontos da cidade. E, sobretudo, também de uma carência muito grande nas pessoas envolvendo cidadania, respeito, a questão de usar as lixeiras, né, e tudo mais. Então, foi através desse sentido de agregar valor na população que ele surgiu, dessa necessidade, né? E a gente tem conquistado gradativamente, né, sempre com equilíbrio, a gente está conseguindo conquistar, contribuir para mais valores nas pessoas e através disso aí de deixar a cidade mais bonita. Então, no caso, vocês pegam uma área de lazer com uma equipe. E como que é escolhida essa equipe? Qualquer pessoa, então, ela entra em contato com você para participar? Exatamente. Qualquer pessoa pode participar. A gente vive convidando as pessoas, né? Porque quanto mais pessoas envolvidas no nosso projeto, melhor para a cidade. Então, qualquer pessoa ela pode participar, a gente é super aberto. Como que funciona efetivamente isso? Por exemplo, tem uma rotatória que está abandonada, a pintura da guia está danificada por N fatores. E aí a gente se reúne lá, um sábado, sempre aos finais de semana, pintamos aquela guia, plantamos flores, plantas, uma ponte que está com uma pintura muito ruim, né? Que está com uma pintura bem descascando, a gente lixa ela, pinta ela, a área de lazer também, que nós fizemos, e assim, indo para as escolas, é um leque muito grande, entendeu, Saldino? Então, é um programa de zeladoria que não se limita só em um ponto ou outro ponto, é algo que flui para toda a cidade, né? E bom que as próprias pessoas, elas acabam se conscientizando de varrer na frente da sua casa, de não jogar algo no lixo em frente à residência das pessoas, porque muitas dessas cidades têm um ecoponto. E muitas pessoas não levam as coisas descartáveis no ecoponto. Infelizmente, né? E o que você falou faz todo sentido, porque a partir do momento que uma pessoa vê que o nosso programa chegou no bairro dela, a tendência é que as pessoas que moram nas proximidades desenvolvam um zelo diante daquilo que elas viram, né? Por exemplo, a gente plantou várias plantas lá, em vários locais da cidade. As pessoas que moram próximas a esses pontos falaram: Henrique, que legal, agora a gente vai ter um atrativo a mais para molhar as plantas, enfim, criar essa multiplicação de coisas boas e não ficar só ficar centralizado no nosso projeto, criar mais liderança nas pessoas, né? E como que funciona relacionado a conseguir os materiais? Porque para o nosso... Boa pergunta. Porque tem a tinta, tem a planta, como que funciona? Então, na verdade, a gente fica muito agradecido aqui às empresas que estão nos ajudando, muitas empresas, comércios da cidade, pequenas pessoas, os comerciantes simples, né? As pessoas físicas também, a gente divulga no Facebook, nas redes sociais, né? Divulgamos via WhatsApp e tudo mais, e as pessoas elas estão somando, né? E a gente fica assim, extremamente agradecido. Às vezes a pessoa não consegue ajudar com muita coisa, mas uma vassoura, um rodo, uma latinha de tinta. Então, a participação
efetiva das pessoas e das empresas está fazendo bastante a diferença, né? Só acrescentando uma outra coisa que é muito importante eu falar aqui. Às vezes a pessoa ela não consegue ajudar com uma tinta, com algum material, mas tem uma ideia muito boa para a cidade, uma crítica construtiva, uma sugestão. A gente é super aberto a ouvir as pessoas, porque trabalhando em equipe, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, com certeza a gente consegue trabalhar com mais eficiência em prol de uma cidade melhor. E quando começou esse projeto? Esse projeto tem 6 meses, né? Ele derivou, na verdade, do São Pedro e São Paulo Futebol Clube, que eu acho muito importante eu falar aqui, e que a gente conseguiu, viu nesse programa uma oportunidade de crescer o São Pedro e São Paulo. Resumidamente, o São Pedro e São Paulo Futebol Clube ele começou quando eu dava treino para as crianças carentes lá no São Pedro e São Paulo. Nós vimos um terreno abandonado lá do lado do restaurante Couto Minas, carpimos o terreno todo, eu, vários jovens, traves, alambrados, até um trator, para você ter ideia, a gente conseguiu, com muito trabalho, vendendo rifa, vaquinha, a gente conseguiu fazer isso. No terrão, passei a dar treino para as crianças, construímos aquele campo, com apoio de empresas, pessoas, e como ficou muito corrido, porque é muito cansativo, você sabe, lidar com muita gente, né? Então, hoje o São Pedro e São Paulo Futebol Clube, ele acontece uma vez por mês com torneios de futebol ali, né? Mas o treinamento em si, eu dei uma afastada por uma questão de saúde também, né? Porque o estresse, a gente tem que considerar isso, o tempo, a tranquilidade, né? Então, através dessa revitalização daquele espaço que a gente passou a ver que não, se a gente conseguiu contribuir para uma área de lazer, a gente pode fazer outras coisas, uma ponte, né? Uma pintura rotatória, uma área de lazer, uma coisinha menor. Então, isso serviu de ponto inicial, né? Aquela construção da área de lazer foi em 2015, que deu muito trabalho, nossa, demais mesmo, serviu como inspiração e motivação para a gente levar isso para outros bairros da cidade, né? E como que funciona esse trabalho voluntário de escola, que você acabou dizendo? É um trabalho fundamental, porque a escola é um espaço de todos, né? A comunidade, a população que mora ao redor das escolas tem um papel fundamental no zelo pelo espaço, né? Então, por exemplo, a gente recebe o convite de um diretor de uma escola estadual, fala: Henrique, tem como vocês, o Cidade em Ação, vir aqui fazer uma ação de zeladoria tal dia? A gente primeiro conhece a escola, vai lá pessoalmente, vê as dificuldades, os pontos positivos, os pontos negativos, vê o que precisa, a prioridade, né? E aí a gente divulga, faz as ações, consegue as tintas, os materiais, produtos de limpeza, desinfetante, esponjas, enfim, tudo que envolve limpeza, né? E aí a gente vai e faz essa ação, igual a gente vai fazer sábado, né? E que a gente fica muito feliz, né, em contribuir. E aí a ideia, a gente vai fazer na Escola Nazarena esse sábado, e a ideia é expandir isso para outras escolas também, outros pontos da cidade, né, tudo respeitando o nosso limite, com equilíbrio, né, que isso é muito importante. E como que fica o poder público através dessas atitudes? O poder público, a gente vê um apoio, eles acham muito legal, até porque né, é uma coisa que todo mundo é bom para a cidade. Eles gostam bastante, né? Mas a gente tem uma carência assim, de ajuda efetiva. Por exemplo, seria muito importante se o poder público ajudasse com algum recurso, alguma tinta, algo do tipo. Às vezes a gente entende as burocracias, as dificuldades, né? A gente entende que o momento da economia do Brasil está muito difícil, mas talvez, com a força que o poder público tem, uma parceria com alguma empresa, um contato, esse acolhimento, a gente sente uma falta nesse sentido. Mas a gente não se restringe a ficar meio... A mercê só do poder público. Não, a gente assume uma postura de proatividade, né? De participação das pessoas e não força a coisa, entendeu? A gente exige, sabe, aquela coisa muito violenta, de certa forma. Cadê a prefeitura, sabe? Não, a gente procura sempre fazer algo com harmonia, enaltecendo as pessoas que estão nos ajudando, as empresas, porque aí a gente centraliza o foco nas coisas boas. E as organizações, seja as públicas ou outras privadas, elas vão vindo naturalmente ajudar, porque vão ver a importância de uma cidade melhor. E eu tenho certeza que a cidade, que as pessoas vão conseguir contribuir bastante quanto a isso. Rick, eu vi uma matéria na rede social, você com alguns pneus. Isso. Que você diz que vai usar aqueles pneus para fazer lixos, é isso? Exatamente, é uma lixeira sustentável. Por exemplo, a gente pega
alguns pneus, coloca um pneu em cima do outro. Por exemplo, 3 pneus. Pintamos os pneus, escrevemos lixo. Cola um papel, ou você escreve a tinta mesmo, né? E ali você coloca um saco de lixo e vira um pneu, uma lixeira sustentável, que é muito importante. E aí a gente conseguiu acabar com o problema que era adquirir lixeira. Então, um pneu que é para o lixo, né, que estava parado, a gente conseguiu dar esse retorno positivo. E esses pneus vão ser usados aonde? Eles vão ser utilizados na Escola Nazarena em ambientes internos, porque no ambiente externo pode ter acúmulo de água. E às vezes, vamos supor que algum funcionário esquece de dar uma olhada nele, pode ser que acumule dengue, algum mosquito. Então, no ambiente interno não tem esse problema. Então a gente utiliza em sala de aula, no pátio da escola, enfim, em ambientes internos. E tem alguma experiência que você possa compartilhar com a gente sobre o trabalho em equipe das pessoas? Experiência... tem bastante. Na verdade, primeiro eu fico muito agradecido às pessoas que estão nos ajudando, ao bombeiro Luiz, ao Éder, que está ajudando bastante, o Rubens, enfim, todas as pessoas. Se eu começar a citar o nome aqui, vai dizer muita gente, mas tem muita gente ajudando, que a gente fica muito agradecido. É muito importante a participação das pessoas. Uma coisa que eu posso citar, vamos ver aqui, agora no Jardim das Nações, que nós fomos mesmo, né? Tinha pessoas que estavam na área de lazer ali, que quando eu cheguei, falaram assim, não, você é da prefeitura, mas você pode fazer isso, né? Então criou não, a gente é voluntário, né? E aí as pessoas que estavam ali nas proximidades, eles resolveram ajudar. Esse trabalho de formiguinha é uma coisa que chega emocional, confesso para você, Saldino, porque esse trabalho em equipe, às vezes a pessoa fala, viu, mas quem que pode participar? Eu falo, todo mundo, qualquer pessoa. Aqui é um movimento de paz, de integração, entendeu? Não tem discriminação nenhuma. É muito bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda. Desde citando assim um exemplo assim, por exemplo, pode vir desde o Lula até Bolsonaro, qualquer um aqui não tem essa descrição. Nós fizemos algo parecido com alguns amigos em uma área de lazer lá no Saltense. Então eu falei para os amigos assim, olha, é algo rápido. Em 2 horas a gente termina tudo. Ficamos o sábado inteiro. Pior que é assim mesmo. Porque demora. As pessoas... E isso é bom porque as pessoas colocam a mão na massa. Às vezes a gente olha para uma pessoa que trabalha na prefeitura nisso, isso aí é moleza. Não é, não. E quando a gente coloca no lugar, naquele suor quente. É um trabalho muito grande, né? Porque acontece o seguinte, às vezes a gente tem planejado uma coisa que acha que é o que você falou, 1 horinha, 2 horinhas. Mas quando vai ver, é uma coisa que vai crescendo, se expandindo de forma muito grande. E aí que as pessoas vão se sensibilizando e vão, sabe, vão saindo das casas para ajudar. E isso é uma coisa que não tem preço. As pessoas que participam dessas ações vão pensar 2 vezes antes de jogar um lixo no chão. De pichar, enfim. E essa sementinha que a gente planta é muito emocionante mesmo. Henrique, nós vamos para um rápido intervalo. Fique conectado com a gente. Daqui a pouco voltamos. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, na minha mão, uma cobra coral falsa, albina. Mas independente da cobra coral, se ela é da família Lapide, peçonhenta, ou se ela é da família Colubride, inofensiva, as corais têm, todas elas, tanto as falsas quanto as verdadeiras, têm uma coisa em comum, que é esse colorido extremamente vivo, né? Isso a gente chama de colorido aposeimático. Que nome complicado, mas é exatamente isso. Essas serpentes, como são totalmente inofensivas, se aproveitam desse colorido berrante, chamativo, que serve como uma advertência para os possíveis predadores de cobra. Não me toque, não chegue perto. Sou colorida, logo sou extremamente peçonhenta. E assim elas conseguem, há milhões de anos, enganar os seus predadores, porque ela é uma falsa coral. Gostou dessa novidade? Pois é, essa e mais outras 1000 curiosidades sobre o mundo animal você vai saber aqui na ITV, no meu programa Papo Animal.
Estamos de volta com o nosso segundo bloco. O entrevistado de hoje é o professor Henrique Balseiro, que tem um programa de zeladoria urbana Cidade em Ação. Henrique, como que funciona se, por exemplo, se algumas pessoas quiserem pintar uma escola? Precisa ter autorização? Como que funciona essa parte burocrática? Exatamente. A parte burocrática precisa da autorização, né? Se for, no caso, uma escola, da direção, né? Se for um espaço público, o prefeito mesmo, ele deu essa autorização para a gente. De forma verbal, ele falou, não, tem todo o apoio, fique à vontade. É claro que se envolve coisas que têm a sua particularidade obrigatória de esferas do poder público, aí a gente se restringe, né? Por exemplo, nós começamos há um tempo atrás a pintar algumas faixas de pedestres. Até certo ponto não tinha problema nenhum, né? Porque a gente utilizava a tinta correta e tudo mais. Quando foi tomando uma proporção um pouco maior, a gente deu uma pausa, paramos e falou, a gente não quer mais continuar porque talvez atrapalhe, talvez para adicionar alguma microesfera, algo do tipo na faixa, a gente falou com a guarda. Então tem essa harmonia, esse senso muito grande, né? Em determinados locais da cidade, por exemplo, se a gente quiser reformar alguma coisa no estádio, coisas grandes assim, aí a gente se limita e às vezes não se limita só ao executivo dar esse aval para a gente, e sim esferas maiores, estaduais, por exemplo, a colina, se a gente quiser fazer uma coisa na estrada, tem coisas que não competem a parte do poder público da cidade de Salto, né? E no caso, pessoas, por exemplo, como pedreiro, voluntário, eletricista, pode participar? Pode e deve. Deve, porque quanto mais pessoas ajudando, mais a gente aprende, mais a cidade cresce. Então é muito importante a participação das pessoas. A gente tem um bombeiro civil, que é o Luiz, que eu citei. Então ele sempre ajuda com EPIs, né, de acordo com a NR20, né, a norma que visa a segurança, né, e tudo mais. Tem um eletricista que vai participar agora com a gente pretende colocar algumas placas de geração de energia com base no sol, em alguns pontos que está escuro na cidade, com a parceria com a iniciativa privada. Então, assim, tem grandes avanços que, com essa somatória das pessoas, com a sua profissão, a gente consegue construir em equipe benfeitorias para a cidade, sempre respeitando aspectos legais do que pode, o que não pode, tendo o senso de segurança, com base nos EPIs que eu falei, e com base em alguns casos, se a gente for fazer um ponto muito grande, alguma ponte, né? Aí precisaria da guarda, o apoio de outras esferas aí. Mas todas as ações a gente comunica e tem esse acompanhamento das esferas do poder público da cidade de Salto, né? Professor, em média, quantas pessoas que participam desse movimento? Então, ele começou participando com 3 pessoas, né? Eu, às vezes minha mãe ajudava e mais algum outro voluntário que a gente conseguia. Hoje, cerca de 7, 8 pessoas que ajudam ativamente, né? Já tem 3 finais de semana que essas pessoas ajudam bastante. É uma equipe, tudo que a gente faz, a gente cria esse trabalho em equipe, as ações, o local, uma concordância. Geralmente a gente fala um pouco a data que a gente vai fazer, ideias, então é esse número de pessoas. A tendência é aumentar cada vez mais, porque à medida que a gente vai conseguindo algumas coisas, né, a revitalização, a gente consegue a confiança de mais pessoas. E é o que eu costumo dizer, eu tenho certeza, sou muito otimista quanto a isso, que juntos a gente consegue deixar a cidade mais bonita, e a melhor forma de cobrança do poder público não é só ficar no Facebook, só com o braço cruzado, é agir. Agir com respeito, com harmonia, né? Sem criar intriga, inimizade. Essa proximidade com o trabalho é muito importante, né? E você pretende expandir para outros municípios? Nós pretendemos. O Cidade em Ação, com o devido respeito, crescimento harmonioso, a gente pretende expandir primeiro por Itu, depois Indaiatuba, Porto Feliz e as cidades adjacentes e, quem sabe, futuramente todo o estado de São Paulo, né? Mas isso é uma coisa a longo prazo. A gente não tem pressa nenhuma. Primeiro a gente tem que deixar a cidade de Salto realmente mais bonita e criando essas ações em conjunto com a iniciativa privada. Depois que a gente conseguir um grande sucesso na cidade de Salto, a gente está conseguindo, graças às pessoas que estão somando com a gente. Mas depois que a gente conseguir um avanço muito grande, sentir que dá para dar um passo maior, a gente vai se expandindo isso aos poucos e criando líderes em outras cidades, né, para fazer esse trabalho que agrega também, importante falar isso, no viés profissional da pessoa. Teve um rapaz, o Danilo, que ajudou a carpir o terreno.
lá onde é o campo. E ele colocou no currículo. Eu falei, Danilo, coloca no seu currículo que você foi voluntário no projeto social, assim, assim. Ele colocou, a empresa ligou para mim, para o meu pai. Falei, é verdade que esse menino ajudou, ele tem esse perfil participativo? Tem, aí ele foi contratado. Então, quer dizer, uma sementinha, uma iniciativa, um trabalho em equipe, contribui também para o amadurecimento na parte profissional de uma pessoa, um educador, um pintor, um arquiteto, um engenheiro. Então, na verdade, é de vocês o programa, né? A gente faz uma mediação e quando eu criei foi pensando em valorizar o potencial da população, né? E qual é o canal para a pessoa entrar em contato? Olha, tem vários. Tem o Facebook, Henrique Balseiros, Henrique, B-A-L-S-E-I-R-O-S. Tem o telefone 4602-3785, tá? 4602-3785, a pessoa entra em contato. E através desses dois canais a pessoa consegue. Na cidade de Salto tem o jornal também, Jornal Estância, que aparece as publicações. Enfim, no Facebook São Pedro e São Paulo Futebol Clube. E é dessa forma que a gente consegue ter essa comunicação aí. Parabéns, professor, por esse movimento. E como que funciona relacionado às crianças? Elas podem participar? Primeiro eu agradeço demais aí, né? A presença, a parabenização. Também fico muito feliz com a participação da equipe da ITV em estar aqui, podendo expandir através das equipes de jornalismo. A participação das crianças. Somente participa, isso a partir que a gente criou esse aspecto aí, com a participação do responsável legal. Se a criança, mesmo com autorização, foi o caso que as crianças participavam antes, com os pais apoiando, querendo, mesmo às vezes o pai mora do lado, nós preferimos não querer que essa criança participe por uma questão de acidente, por mais que use o EPI e tudo mais. Então, participação de criança, de jovens com menos de 13 anos, né, somente com a presença do responsável legal, para a gente se cercar de problemas e tudo mais. Por mais que tem um aspecto legal, né, mas a gente prefere para ficar uma coisa, e até melhor também, Saldino, porque o pai e a mãe estão vendo a criança junto, e isso é legal. Eles conversam, eles trocam ideias, o laço entre a família fica mais forte. Então é muito bonito que as famílias participam, né? Professor, dos materiais, tinta, cimento, qual que usa mais? Então, o material que nós mais utilizamos é tinta. Tinta na cor branca, para a parte externa. Então, exteriores, né? Então, se a pessoa, se você que está assistindo, o telespectador, for um pintor, tiver uma casa de tinta, souber quem tem tinta, tiver uma tinta na garagem da sua casa, entre em contato do telefone 4602-3785 e aí, se for na localidade de Salto, eu passo buscar com o meu carro, eu vou lá, vou na sua casa, tomo um cafezinho, busco a tinta, né? E eu escuto o que você tem a dizer também, isso é muito importante, essa proximidade, né? Além da tinta, que é muito importante, né? Também a gente precisa do quê? Dos pincéis, né? De como é que você vai pintar sem o pincel, né? Então, muito importante, pincéis, rolinho de tinta, mas o material de pintura eu diria para você que é o essencial. Claro, tem outras coisas também, saco de lixo, vassoura, mas a dificuldade maior, até por uma questão de preço, né, Saldino, é a tinta, né? Então, a gente fica extremamente agradecido se você puder nos ajudar, ou souber quem tem, de repente compartilha o vídeo, marca a pessoa. E a cidade de Salto não é nem o projeto que fica agradecido, eu diria que é a cidade, é as pessoas que vão ficar agradecidas. Então, esse pensar, se colocar no lugar do outro, empatia, o cooperativismo é uma coisa que o Cidade em Ação ele procura passar para as pessoas. Pensar além de si, dar de si antes de pensar em si. Então você que está nos assistindo, que quiser fazer essa contribuição, procure o Henrique lá pela rede social, pelo telefone e faça então essa doação. Henrique, muito obrigado pela presença. Agradeço. Para nós foi uma honra aqui a ITV recebê-lo. Espero que levante mais pessoas para ajudar o seu movimento, o seu trabalho. Com certeza. Eu gostaria de encerrar falando uma coisinha aqui. Pode falar. Primeiro eu quero agradecer a todos a presença, fiquei muito feliz com o convite aqui, né? E eu gostaria de dizer para as pessoas que é muito importante, nesse tempo de tecnologia, de ansiedade, a gente pensar mais no próximo, a gente ter mais amor ao próximo, trabalhar em conjunto, sentimento, sabe, abraçar mais as pessoas que a gente gosta, porque a tecnologia ela aproxima a gente de muita coisa,
mais distancia a gente do calor humano, da proximidade, do olhar nos olhos. Então é um pedido que eu faço para você. Trabalhar com zeladoria também envolve trabalhar com amor ao próximo, respeito e trabalho em equipe através da amizade. Então, se você tem um filho aí que está assistindo, um amigo, uma pessoa próxima, aproveite esse momento para você dar um abraço nessa pessoa, dizer o quanto que ela é importante para você, porque eu tenho certeza que com o amor, através do respeito, da humildade, no brilho nos olhos que a gente contagia com as outras pessoas, a tendência é a pessoa que recebe essa manifestação nossa levar isso para o trabalho, para o dia a dia, não poluir a cidade, não jogar lixo, trabalhar com mais eficiência, com mais alegria, e assim a gente transforma a cidade. Então, muito obrigado a todos. Meu pedido, cultivem o amor e o afeto com o próximo. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Deus abençoe.